Em 2 Coríntios, capítulo 1, nos versículos 3 e 4, temos o seguinte texto: Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Meu nome é Anderson, você está no canal A Porta Estreita. Seja bem-vindo, que a graça e a paz de Jesus Cristo estejam com você. Graças a Deus por mais um dia refletindo e meditando na palavra de Deus. No final dessa reflexão, estaremos orando juntos. Aqui hoje, nessa reflexão, eu quero falar sobre o sofrimento e sobre a utilidade do sofrimento, ou melhor, uma das utilidades do sofrimento. Eu já falei em vários outros vídeos aqui no canal e com certeza você também já ouviu falar sobre o sofrimento na vida do cristão. E também o Novo Testamento está recheado de ensinos sobre esse assunto. E é muito importante que você estude, que você reflita sobre esse assunto, porque com certeza você já passou por diversos tipos de sofrimento, ou quem sabe você esteja passando, e com certeza você vai passar, eu vou passar, todos nós vamos passar por algum tipo de sofrimento, pois o próprio Senhor Jesus Cristo falou: no mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo, pois eu venci o mundo. Então eu quero te apresentar de início, já para te encorajar, para te animar, que o sofrimento é algo benéfico na vida do cristão. O sofrimento, ele nos traz mais benefícios do que prejuízo. Um dos benefícios que eu posso te apresentar aqui, que o sofrimento traz na vida do cristão, é a provação. Isto mesmo, Deus, ele se utiliza de vários meios para provar o coração de seus filhos. E um desses meios que ele utiliza é o sofrimento. Ali em Deuteronômio, no capítulo 5, ele vai dizer que deixou o seu povo, o povo de Israel, sofrer no deserto, passar por fome no deserto. Ele mesmo diz que humilhou o seu povo no deserto, para saber o que tinha no coração daquele povo. E lá no Novo Testamento nós vamos aprender que a nossa fé é mais preciosa do que o ouro, que perece e é provado pelo fogo. E por ela ser preciosa, ela precisa ser provada, ela precisa ser testada, para sabermos se a nossa fé é verdadeira ou não. Esse é um dos motivos pelo qual Deus nos permite passar pelo sofrimento. Um outro benefício, uma outra vantagem que o sofrimento traz sobre a vida do cristão é a maturidade e a experiência. Quanto mais dificuldades, quanto mais problemas o cristão passa em sua vida, mais amadurecido ele vai ficando, mais experiências ele vai adquirindo. E dessa forma, esse cristão que já passou por muitos sofrimentos, ele recebe um terceiro benefício, que é o assunto principal dessa reflexão que eu escolhi para hoje. Esse benefício é o quê? É ter a capacidade de auxiliar, de ajudar e consolar as pessoas que estiverem também passando por sofrimentos e tribulações. Eu não sei se você percebeu, mas o versículo inicial que eu li aqui em 2 Coríntios, no capítulo 1, bem no versículo 4, está escrito: é Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar aqueles que estiverem em qualquer angústia.
com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Então você precisa entender que o sofrimento ele nos traz vários benefícios e um deles é que você futuramente vai ter a capacidade de consolar, de confortar, de encorajar, de ajudar pessoas que estiverem passando por diversos sofrimentos, tribulações e dificuldades. Nós podemos ver um exemplo dentro da Bíblia do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, quando Jesus Cristo o chamou, ele falou para o seu discípulo, lá no livro de Atos, se não me engano foi o discípulo Ananias. Ele disse para ele, vai porque ele, o Paulo, a quem também era chamado de Saulo, ele é um vaso escolhido meu e eu vou mostrar para ele o quanto importa que ele sofra por causa do Evangelho. E quando lemos as cartas do apóstolo Paulo, nós vemos que verdadeiramente aquele homem passou por grandes e intensos sofrimentos. Em uma de suas cartas, o apóstolo Paulo vai dizer que teve um momento de sua vida que ele e seus companheiros de ministério perderam a esperança da vida, acharam que iria morrer. Mas ele aprendeu que Deus ele não nos dá cargas além de nossas forças, ou seja, Deus não permite que venham sofrimentos, dificuldades, perseguições, tribulações, além daquilo que podemos suportar. E o apóstolo Paulo, ele recebeu sim muita tribulação, muita perseguição, muito sofrimento. Em uma de suas cartas, não sei se é na primeira ou na segunda carta aos Coríntios, ele vai relatar alguns sofrimentos que ele enfrentou, como naufrágios, perigos nos desertos, perigos nos rios. Ele foi apedrejado e tido como morto. Ele passou fome, passou nudez, passou em jejuns forçados, entre diversos outros tipos de sofrimento. E nós vemos que, com certeza, a fé dele foi mais do que provada por Deus, mas o benefício que ele recebeu não foi apenas ser aprovado por Deus nesses sofrimentos e nessas tribulações. Você acha que nós teríamos todos esses textos bíblicos, as 13 cartas do apóstolo Paulo no Novo Testamento, se ele não tivesse passado por essas severas tribulações e provações que Deus permitiu que viessem sobre ele? Nós lemos na carta do apóstolo Paulo vários tipos de ensino, assuntos espirituais, assuntos do cotidiano, assuntos sobre a igreja, sobre liderança, sobre autoridade, sobre família, sobre casamento, diversos tipos de assuntos. E um dos assuntos que ele nos ajuda e nos ensina e ficou registrado aqui no Novo Testamento para nós é o assunto que ele fala sobre sofrimento. O apóstolo Paulo, nós podemos observar, e eu não sei se você já observou, ele deixou muitos textos para encorajar os cristãos, para animar os cristãos, estimular a fé dos cristãos, porque ele sabia que o verdadeiro cristão, ele sofria perseguições, principalmente naqueles tempos, naqueles dias. Por isso, ele escrevia cartas às igrejas, ou melhor, esse era um dos motivos pelo qual ele escrevia as suas cartas às igrejas. E nessas cartas ele confortava os cristãos, os irmãos em Cristo, ele consolava aqueles irmãos. E ele tinha essa capacidade de confortá-los e consolá-los porque ele passou por experiências semelhantes às que eles estavam passando, inclusive até piores, sofrimentos mais intensos, além de, é claro, ser cheio do Espírito Santo e ter muito conhecimento da palavra de Deus. Então ele juntava tudo isso, associava tudo isso, esse conhecimento da palavra, essa experiência, esse relacionamento com Deus, junto com essa maturidade, essa experiência que ele adquiriu
ao longo dos anos, sofrendo intensas, severas e diversas dificuldades e perseguições, ele juntou tudo isso para ajudar as pessoas que também precisariam de serem consoladas e confortadas. Então, nós estamos vendo que o sofrimento, ele não é agradável, mas ele traz vários benefícios para a nossa vida. Inclusive, em algum lugar na Bíblia, no Novo Testamento, vai dizer que é necessário que nós venhamos passar por diversos sofrimentos para herdar a vida eterna. Então nós ficamos aqui com o primeiro exemplo, que é o exemplo do apóstolo Paulo. Um outro exemplo, o qual nós podemos analisar, é o exemplo da pessoa de Jesus Cristo. Eu já mencionei um versículo aqui no início e vou repetir. Lá em João, capítulo 16, versículo 33, está escrito o que Jesus falou. No mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus Cristo já deixou avisado que nesse mundo, nessa vida terrena, nós vamos passar por diversos sofrimentos, diversas tribulações, diversas aflições. Em outros textos, nos 4 evangelhos, nós podemos ver Jesus preparando os seus discípulos para os sofrimentos, as dificuldades e as perseguições que haveriam de vir. Então, o sofrimento na vida do cristão não é nenhuma surpresa, não é nenhuma novidade. Inclusive, Deus já nos deixou avisados e nos deixou prevenidos. E, inclusive, Ele nos dá uma solução, Ele nos dá um conforto, um consolo, uma instrução. Ele nos dá dicas para que nós venhamos passar pelos sofrimentos e pelas dificuldades sem sermos derrotados. E Jesus Cristo disse: no mundo vocês terão aflições, mas, ou seja, porém, vocês têm que ter bom ânimo, mesmo passando por sofrimento, por dificuldades, por tribulações, querendo desanimar, querendo desistir, ficando triste, sendo rejeitado, sendo caluniado, injustiçado, passando por escassez, por dificuldades, não importa o tipo de dificuldade, o tipo de sofrimento, você tem que ter bom ânimo. E o bom ânimo só tem uma maneira de você adquiri-lo, buscando a face de Deus. Na palavra de Deus nos diz que o Espírito de Deus não é um espírito de temor, um espírito de medo, de fraqueza, de covardia, mas é um espírito de ânimo, de fortaleza, de coragem, de ousadia, de sabedoria, de inspiração e de alegria. Mesmo no meio das dificuldades, dos sofrimentos e das tribulações, nós podemos sim sentir alegria. O apóstolo Paulo escreveu, está lá em Filipenses capítulo 4, versículo 13. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. E por que ele disse isso? Ele disse isso porque ele escreveu ali na sua carta que ele aprendeu a viver feliz e contente em toda e qualquer situação, em todo e qualquer tipo de contexto, tanto na situação boa quanto na situação ruim, quanto na escassez, quanto na fartura, quanto na alegria, tanto na tristeza, tanto na fartura de alimento quanto na falta de alimento. Ele aprendeu a lidar com essas coisas. Ele alcançou um nível de maturidade que essas coisas não lhe tiravam a paz, não lhe tiravam a alegria e não lhe tiravam a fé. Por isso ele disse: eu posso todas as coisas, ou seja, eu sei viver qualquer situação, até mesmo as situações difíceis, em Cristo Jesus que me fortalece. Não é em vão que lá no versículo 4 de Filipenses capítulo 4, ele diz: alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor. E Jesus Cristo falou algo semelhante, conforme eu já estava falando em João 16:33. No mundo vocês terão aflições, vocês vão sofrer, sim, mas no meio do sofrimento você tem que ter ânimo, tem que ter esperança, tem que ter fé, tem que ter alegria, tem que ter disposição. Vocês
terão aflições, mas tenham bom ânimo, pois eu, Jesus Cristo falando, eu venci o mundo. Se Jesus Cristo venceu, nós também podemos vencer. Em algum lugar na Bíblia está escrito que Jesus falou: vocês farão obras como essas que eu fiz e farão obras ainda maiores. Então nós temos condições, até mesmo porque o mesmo Espírito que estava operando e agindo em Jesus Cristo é o mesmo Espírito que está em mim, é o mesmo Espírito que está em você. Portanto, não há motivo para ter medo, não há motivo para desânimo. E tudo isso vai contribuir para que nós tenhamos experiência e maturidade para ajudar as pessoas que também estão passando por dificuldades, sofrimentos e tribulações. Nós já vimos o exemplo do apóstolo Paulo. Ele ajudou, ele confortou, ele consolou milhares, multidões de pessoas através de suas pregações e também através dos escritos em suas cartas. E no caso de Jesus Cristo, não é diferente. Ele consolou e confortou muita gente durante a sua vida e continua fazendo isso ainda hoje, nas regiões celestiais. Lá em Hebreus, no capítulo 4, versículo 15, está falando que nós não temos um sumo sacerdote que não tenha condições de nos confortar, de nos consolar, pois Jesus Cristo, ele passou por todas as tentações, por todos os sofrimentos que os seres humanos passam, porém sem pecado. Isso significa que ele entende a sua dor, ele entende o seu sofrimento, ele entende a sua dificuldade. Por isso, ele é capaz de ajudar, ele sabe exatamente aonde agir na sua vida, ele sabe exatamente quem ele vai enviar para te socorrer, ele sabe exatamente qual palavra vai ser ministrada para que o Espírito dele venha falar ao seu coração e venha confortar o seu coração. Inclusive, conforme eu falei, o único meio de buscarmos o ânimo, a alegria, a disposição, o nosso consolo, vem de Deus. Lá em Salmos, no capítulo 23, vai dizer em algum trecho ali, daqueles 6 versículos do capítulo 23, a tua vara e o teu cajado me consolam. A vara e o cajado, ali naquele texto, para nós nos dias de hoje, representam a palavra de Deus. Então, quando você precisar de motivação, precisar de ânimo, precisar de ser confortado por Deus, consolado por Deus, busque a palavra de Deus, leia a palavra de Deus. E eu te aconselho que antes de ler a palavra, você ore a Deus e peça a Ele que o seu Espírito venha lhe revelar uma palavra vinda direta de Deus para o seu coração. Com certeza Deus vai falar ao seu coração. Com certeza Deus vai te dar uma revelação. Ele vai apaziguar a sua alma. Ele vai tirar o medo do seu coração. Ele vai tirar esses pensamentos que estão atribulando a sua mente. E Ele pode todas as coisas. Tudo aquilo que pode estar te provocando medo, desespero, angústia, tribulação, Deus tem poder para cessar. Assim como Jesus Cristo, no meio daquela tempestade, ele deu ordens para o vento, para o mar, para as águas e a tempestade, para eles se aquietarem. E a Bíblia disse que houve bonança naquele lugar. Portanto, não se esqueça disso. Se você está passando por sofrimento, se você já passou ou se algum dia vier a passar, não se esqueça dessa palavra. Suporte bem os sofrimentos, glorificando a Deus, obedecendo a palavra de Deus, pois isso vai fazer com que sua fé seja aprovada, vai te trazer experiência e também maturidade para que você venha a ser instrumento de Deus para ajudar outras pessoas que estiverem precisando de serem consoladas. Então, feche os seus olhos e vamos orar. Pai querido, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos e te glorificamos por mais um dia refletindo e meditando na palavra do Senhor. Deus, nós te agradecemos por mais uma revelação da tua palavra
que conforta e consola o nosso coração. Te pedimos, meu Pai, que o Senhor venha falar conosco todos os dias através da Tua palavra, assim como o Senhor Jesus nos ensina na oração a qual nós chamamos de oração do Pai Nosso. Ali Ele nos ensina que nós devemos pedir ao Senhor, meu Deus, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Pai querido, que todos os dias o Senhor venha alimentar a nossa alma, que nos traz fé, que nos traz ânimo, que nos encoraja, que nos traz esperança, alegria, que nos conforta, que alegra o nosso coração, que traz consolo para a nossa alma. Eu peço ao Senhor, meu Pai, que o Senhor venha confortar e consolar a alma dessa pessoa que está me ouvindo agora, que o Senhor venha tirar toda a preocupação, todo desespero, toda tribulação, toda angústia, que o Senhor venha colocar a alegria do Senhor, a paz do Senhor que excede todo o entendimento, meu Deus. Deus querido, eu peço a Ti que o Senhor abençoe todas as áreas da vida dessa pessoa que está me ouvindo. Abençoe, meu Deus, a área financeira, abençoe a saúde, abençoe o emprego, abençoe a família, abençoe a área conjugal, a área sentimental, que não falte nada na vida dessa pessoa, que não falte a provisão financeira, que não falte o alimento, que não falte as vestimentas, que não falte um trabalho, um ganha-pão, meu Deus, em nome de Jesus, que o Senhor venha abrir a porta para aquele que precisa de uma porta de emprego aberta. Pai querido, que não falte saúde, que o Senhor venha curar essa pessoa que está com dores no corpo, que está enferma, para que o nome do Senhor seja glorificado na vida dessa pessoa e através da vida dessa pessoa. Abençoe também, meu Deus, a casa dessa pessoa, abençoe a família, abençoe, meu Deus, o esposo, abençoe a esposa, abençoe os filhos, os pais, os irmãos, os parentes, os amigos, os vizinhos, os colegas de trabalho. Que o Senhor venha cessar toda contenda, toda inimizade, toda guerra, toda divisão, toda tribulação na casa dessa pessoa, no local de trabalho dessa pessoa e onde essa pessoa estiver me ouvindo agora. Eu te peço, Senhor, que manifeste nesses lugares a presença do Senhor e que prevaleça a paz do Senhor. Deus, nós também te pedimos perdão pelas nossas falhas e pelos nossos pecados. E nós te glorificamos e te agradecemos por tudo e acima de tudo seja feita a tua vontade em nome do Senhor Jesus Cristo. Meu irmão e minha irmã, graças a Deus por mais um dia refletindo e meditando na palavra e também orando juntos. Deixe o seu like e também não deixe de compartilhar essa mensagem para que mais pessoas sejam abençoadas e edificadas com a palavra de Deus. Se você é novo por aqui e gostou desse canal, se inscreva e não deixe de ativar as notificações para não perder novos conteúdos. Confere também o link que eu vou deixar aí fixado nos comentários para você acessar o meu novo canal no WhatsApp. Muito obrigado por mais uma visita ao canal A Porta Estreita. Até o próximo vídeo e que Deus continue te abençoando.